Seja bem-vindo e esse é o primeiro vídeo do canal. E se você chegou até aqui, você já entendeu que saúde mental não é frescura, é ciência, é dado, é vida real. Meu nome é Thiago Araújo Souza, sou médico, com atuação em saúde mental baseada em evidências. E esse canal nasceu com um propósito muito claro: trazer para vocês as informações mais recentes e relevantes da ciência mundial sobre saúde mental. Sem enrolação, sem achismo, com a seriedade que o assunto merece e com a linguagem que você merece. Esse formato que você vai ver hoje vai ser uma constante aqui no canal. Eu chamo de Saúde Mental News. Talvez eu mude esse nome. Uma vez por mês eu vou trazer as principais descobertas científicas sobre saúde mental, publicadas nos maiores periódicos do mundo: Nature, Lancet, JAMA, New England. Tudo o que está movendo a ciência lá fora, você vai saber aqui primeiro. Hoje, nesse primeiro episódio, eu tenho 4 descobertas que vão mudar a forma como você enxerga ansiedade, depressão, TDAH e demência. Pode sentar, porque vale a pena cada minuto. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Que um em cada 4 brasileiros tem diagnóstico de ansiedade? E que em 2025, mais de 546 mil pessoas foram afastadas do trabalho por problemas de saúde mental? O maior número da história. E mesmo assim, nunca fizemos uma pesquisa nacional para entender isso de verdade. Até agora. Hoje eu vou te contar 4 descobertas que saíram dos maiores periódicos científicos do mundo. E uma notícia que é especialmente importante para a gente que mora aqui no Brasil. Fica até o final, porque a última vai te surpreender. Descoberta número 1. E se uma inteligência artificial conseguisse prever se você vai desenvolver depressão ou Alzheimer, olhando só para uma noite do seu sono? Isso não é ficção científica. Foi publicado em janeiro de 2026 na Nature Medicine pela Universidade de Stanford. Os pesquisadores criaram uma IA chamada Sleep FM e foi treinada com mais de 585 mil horas de polissonografia. Aquele exame do sono com eletrodos que a gente faz para diagnosticar a apneia do sono. De quase 65 mil pessoas, o resultado foi impressionante. A IA conseguiu prever com precisão 130 doenças diferentes: depressão, demência, doenças cardiovasculares. Agora pensa comigo. A polissonografia sempre foi usada para diagnosticar apenas a apneia do sono. Ponto. Agora ela pode se tornar uma ferramenta de triagem geral de saúde. Imagine que no futuro seu médico consegue ver sinais de depressão ou demência no seu sono, anos antes dos sintomas aparecerem. Isso não é por acaso. O sono é um dos sinais vitais mais ricos que o corpo produz. Enquanto você dorme, o cérebro consolida a memória, regula o hormônio do estresse e limpa toxinas. Qualquer coisa errada ali se reflete em padrões que a IA consegue capturar. Vale ficar de olho nessa descoberta. Descoberta número 2. Em dezembro de 2025, a Universidade Rockefeller publicou na Nature Neuroscience uma descoberta que pode mudar completamente o tratamento do TDAH. Eles encontraram um gene chamado Homer1. Quando esse gene é ativado no córtex pré-frontal, ele silencia o ruído mental e melhora o foco, mas não estimulando o cérebro, acalmando o cérebro. Isso muda tudo. Deixa eu explicar por que isso é tão importante. Todos os medicamentos que são usados hoje para o TDAH funcionam por meio da estimulação do cérebro, aumentando dopamina, noradrenalina, e eles sim funcionam, mas têm efeitos colaterais: insônia, perda de apetite, taquicardia, aumento de pressão, e tem pacientes que simplesmente não toleram. O gene Homer1 apontam um caminho completamente diferente. Ao invés de acelerar o cérebro, a ideia seria silenciar o excesso de atividade interna, esse ruído mental que impede o foco. Os pesquisadores descreveram isso como um efeito parecido com meditação profunda, tal do mindfulness. E tem mais. O efeito foi muito mais forte quando a intervenção aconteceu durante a adolescência, o que sugere que existe uma janela crítica de desenvolvimento. A gente tem que lembrar que tratar o TDAH cedo faz diferença não só nos sintomas, mas na trajetória de vida dessa pessoa. Por que isso é urgente? Um estudo publicado no British Journal of Psychiatry em 2025 mostrou que adultos com TDAH têm expectativa de vida de até 11 anos menos. 11 anos. A gente precisa de opções melhores de tratamento. E essa descoberta pode ser apenas o começo. Descoberta número 3. Um estudo publicado no The Lancet Psychiatry acompanhou quase 6 mil pessoas por mais de 22 anos e descobriu algo que muda a forma como a gente precisa enxergar a depressão. 6 sintomas específicos presentes na meia-idade estavam associados a até 51% mais risco de desenvolver demência décadas depois. E esses sintomas são mais sutis do que você imagina. Quais são eles? Perder a confiança em si mesmo, não conseguir enfrentar os problemas do dia a dia, não sentir carinho ou afeto pelas pessoas, sentir que a vida não vale a pena, dificuldade para tomar decisões e inquietação
e tensão interna. Percebe o padrão? São sintomas cognitivos e emocionais, não apenas tristeza. Eles podem estar refletindo um comprometimento neurodegenerativo subclínico, que começa muito antes da demência aparecer. O que isso muda na prática? Primeiro, tratar depressão na meia-idade não é só sobre qualidade de vida, pode ser sobre proteger o cérebro no futuro. Segundo, esses sintomas funcionam como marcadores de triagem. O clínico pode perguntar diretamente: você tem perdido a confiança em si mesmo? Está com dificuldade de tomar decisões? Terceiro e o mais importante, depressão não tratada tem custo. Não só agora, mas décadas à frente. Um recado direto: se você está na faixa dos 45 anos, 65 anos e reconhece esses sintomas em você ou em alguém próximo, isso é motivo para buscar ajuda, não amanhã, agora. Descoberta número 4. Você sabia que o Brasil nunca fez uma pesquisa nacional de saúde mental de verdade? Em janeiro de 2026, o Ministério da Saúde finalmente lançou essa pesquisa nacional, a Pesquisa Nacional de Saúde Mental, a primeira da história do país. Vou te dar os números para você entender a dimensão disso. Só em 2025, mais de 546 mil brasileiros foram afastados do trabalho por transtorno mental, o maior número da história. Em 2020, eram 91 mil. Em 5 anos, o número aumentou 500%. Os principais diagnósticos: ansiedade e depressão. Juntos, mais da metade de todos os casos. E ao mesmo tempo, o Brasil destina apenas 2,4% do orçamento de saúde mental. A OMS recomenda pelo menos 10%. A gente tem 3,5 psiquiatras para cada 100 mil habitantes, diferente dos Estados Unidos, que tem 14. E o sudeste do Brasil concentra mais de 53% desses profissionais. No norte, há regiões com menos de um psiquiatra para cada 100 mil pessoas. E por isso que a pesquisa nacional é tão importante. Ela vai usar um instrumento diagnóstico padronizado internacionalmente, o mesmo que é usado nos Estados Unidos, Europa e Austrália. Vai entrevistar mais de 10 mil brasileiros em seus próprios domicílios e vai permitir comparar o Brasil com 30 outros países. Pela primeira vez, vamos saber de verdade quantos brasileiros têm depressão, quantos têm ansiedade, quem está recebendo tratamento, quem não está. Os resultados saem no final de 2026, se Deus quiser. E eu vou trazer aqui quando saírem, porque dados importam. Política pública sem dado é apenas achismo. E saúde mental no Brasil merece muito mais do que achismo. Vamos recapitular rapidamente. Uma IA em Stanford prevê 130 doenças olhando só para o seu sono. Um gene chamado HOMER1 pode abrir caminho para remédios de TDAH que acalmam o cérebro em vez de estimular. Sintomas específicos de depressão na meia-idade estão ligados a até 51% mais risco de demência décadas depois. E o Brasil lançou em 2026 a primeira pesquisa nacional de saúde mental da história, num país que é o mais ansioso do planeta. A ciência está avançando, o que não pode avançar no mesmo ritmo é a nossa indiferença. Se esse vídeo te ajudou, compartilha. Manda para alguém que precisa ver isso. Me segue no Instagram, lá vou postar cada um desses temas em formato curto. E até o próximo vídeo.